Olá, meu amigo, meu irmão, esse é o podcast do Pastor Klaus Piragini. Nós estamos já há 2 anos estudando liderança, com toda semana um pequeno artigo. E eu confesso que fiquei surpreso de estarmos aí 85 já podcasts falando de liderança. Se você não conhece o canal, tá tudo aí numa playlist para você ouvir, vários temas diferentes, falando sobre liderança emocional, falando sobre relacionamentos e tantas áreas que a liderança envolve. Estamos de volta, começando um ano novo, começando um ano agora com uma série de novo de mensagens sobre liderança e já preparando um pequeno conjunto aí, uma pequena série para a gente falar sobre padrão, criatividade e imaginação. Quero falar com essas 3 coisas com vocês, porque eu tenho certeza que isso tem sido muito importante para a minha vida e eu espero que seja importante para a sua vida também. Bom, vamos lá. O tema de hoje então é quebre os padrões. Recentemente eu fiz uma mensagem na igreja falando sobre quebrar padrões. E é claro que como mensagem, você tem um objetivo de edificar, de consolar, de encorajar, de ensinar. E eu gostaria de tratar esse assunto sobre quebrar padrão também na liderança, porque eu acho que isso implica algumas áreas diferentes. Ultimamente eu tenho me chamado a atenção como a gente segue algumas coisas na nossa vida como uma necessidade e a gente acredita que a gente necessita mesmo de viver aquela forma, pensamentos e ideias. Eu chamo de padrão o conjunto de valores, ideias, pensamentos, cultura que formam a maneira como você vive. Então vamos dar um exemplo de um padrão que é muito interessante. Você sempre vai lá e frita teu ovo do mesmo jeito. Isso é um padrão que você estabeleceu. Pode ser que existam milhares de formas de fazer o ovo, mas você gosta de fazer o ovo frito lá, aquele simplão, isso é um padrão. Bom, isso não tem problema nenhum, tá? Nem todo padrão é ruim, mas existem algumas atitudes que nós absorvemos para a nossa vida que tornam os padrões perigosos. Por exemplo, eu percebi há muitos anos atrás, que eu tento lidar com isso, que eu tenho um padrão de todas as vezes que eu estou conversando, tentar me justificar e explicar para a pessoa não ficar desapontada comigo com aquilo que eu fiz, ou ela acha que eu fiz, ou pensa que eu fiz. Esse é um padrão, então a pessoa vem e eu já começo a querer me justificar. E por que a gente escolhe algumas atitudes como padrão? Porque nos dão segurança. Porque em algum momento na nossa construção psicológica, nós começamos a entender que aquele padrão nos protegeu, nos ajudou. Então a gente tem metas, programas, como eu já falei aqui na liderança, a gente tem algumas ideias e pensamentos de valores e regras que se tornam padrão na nossa vida, e algumas são até boas porque nos garantem essa segurança. Mas algumas delas acabam se tornando difíceis. Por exemplo, quando você tem aquele pensamento de sabotagem mesmo na sua vida, que está baseado a um tipo de padrão que você desenvolveu no seu relacionamento. Então você sabota o seu relacionamento porque você sempre segue aquele padrão de resposta, aquele padrão de atitude que você adotou na sua vida para te proteger, para gerar segurança. A questão do padrão é que algumas coisas são normais, a vida segue, e outras acabam proibindo você de avançar, de crescer e de perceber que você precisa mudar. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que pode aparecer para eles o maior emprego do mundo, o maior trabalho do mundo, ele vai ser melhor remunerado, mas embora ele esteja numa outra empresa, embora ele esteja num outro cargo e ganhando um salário maravilhoso, ele vai seguir o padrão que ele trabalhou a vida inteira, porque ele não consegue romper esse padrão. Então ele vai querer chegar no mesmo horário, vai querer fazer as mesmas coisas, porque esse é o padrão dele, que é aquilo que ele gosta, aquilo que ele sente seguro. Existem, como eu falei, padrões que não atrapalham, mas existem padrões que realmente dificultam muito. Deixa eu dar um exemplo para você, uma coisa tola até, mas que eu me recordo sobre padrão. Bom, eu sou descendente de italiano. Quem é descendente de italiano come macarrão com molho,
Então você faz um macarrão com molho de tomate, põe um pouquinho de leite, às vezes no molho, para não ficar tão ácido, cada um tem sua receita, mas a tradicional do italiano é comer com molho de tomate. Bom, eu fui a vida inteira assim, fui criado numa casa italiana e tudo mais. Um dia eu indo para um outro país, vejo a minha filha comendo um macarrão com camarão. Eu nunca tinha visto aquilo, meu padrão é macarrão com molho de tomate. Eu olho para aquilo e faço aquela careta, né? Camarão a gente come na praia, né? Camarão a gente come frito, né? E aí ela pede aquilo com tanto gosto e come tudo, né? E quando a gente termina de comer, eu fiquei com vontade de experimentar. Quando eu experimentei, achei uma delícia camarão com macarrão, né? Mas não era o meu padrão, né? Mas quebrou o padrão. Mais pra frente, estava em outro lugar que era tradicionalmente, na verdade eu estava na Itália, né, que tradicionalmente a gente vai comer aquele macarrão, eu queria comer um macarrão italiano, né, e quando eu cheguei lá eu pedi um macarrão, eu agora não sei o nome direito, acho que é carbonara, né, que fala, e o macarrão carbonara vem com ovos. Cara, vem com ovo não muito cozido assim, e se não for carbonara, escreve aí no nome direitinho disso, que eu não lembro agora, mas escreve aí. E aí o que acontece? Ele veio com os ovos, ele quebrou os ovos e dentro a gema mole escorregando sobre o macarrão, e aí era um outro jeito de comer macarrão. Por que eu estou falando isso? Porque a gente estabelece esses padrões como o padrão normal pra gente, e aquilo é o único jeito da gente viver. Assim como eu estou falando de comida, eu podia falar de respostas, de relacionamentos que você destrói, que você segue o padrão no relacionamento, as brigas são sempre as mesmas, as coisas acontecem sempre do mesmo jeito e você se torna autodestrutivo. Às vezes você segue um padrão na sua vida financeira que você não percebe, que você gasta demais e aquilo começa a dificultar. E os líderes, eles geralmente desenvolvem padrões porque por segurança eles querem desenvolver esse caminho para não ter se prejudicar, então ele tem um jeito de fazer reunião, ele tem um jeito de falar. Bom, a questão é que às vezes aquele padrão que você absorveu e aprendeu na sua vida te trouxe segurança até um certo momento da tua vida. E chega um momento que não serve mais para você, não dá mais para seguir aquele padrão. Você já está em outro nível, você está em outra condição, não tem como você responder todos os WhatsApps que você respondia antes, você não tem como você atender todos os telefonemas que você atendia antes, você não tem como você parar para pensar e ficar sendo interrompido cada 5 minutos. E se você não criar um novo jeito de estabelecer novos padrões para você, você vai acabar sendo sucumbido, destruído por esses padrões que serviram para você por segurança há um tempo, mas hoje eles não servem mais. Agora a questão é que nem sempre a gente enxerga isso. Nem sempre a gente acaba acreditando que esse é o único jeito de fazer as coisas. O macarrão tem que ser com molho de tomate, né? Então a gente não enxerga que tem outras coisas que são legais e que tem outros jeitos de fazer as coisas. Eu, quando comecei a pastorear, eu pensava, o ministério pastoral tem que ser feito assim, é desse jeito que tem que ser feito o ministério pastoral. E aí chega um tempo que você não consegue mais fazer daquele jeito, o ministério cresce, os relacionamentos crescem, você envelhece e você precisa quebrar alguns padrões e desenvolver outros padrões para que a obra continue e o ministério aconteça. Então muita gente não enxerga esses padrões e acha que é uma sina na vida deles, que os relacionamentos sempre acabam porque sempre a outra pessoa é problemática. Talvez, mas talvez a outra pessoa seja problemática porque você estabeleceu um padrão de se atrair por pessoas problemáticas e você não consegue mudar isso. Porque eu não tenho como melhorar meu trabalho, eu nunca consigo um emprego bom. Talvez. É difícil mesmo. Mas talvez também você tenha, quando consegue o emprego, você já estabelece um padrão de ser uma pessoa arisca, desconfiada, uma pessoa que não se entrega positivamente com paixão ao seu trabalho e acaba desenvolvendo o mesmo padrão em todos os lugares que você vai. Isso é complicado. Agora, mas o que mais me preocupa também é esse padrão emocional de sabotagem, né? De a gente ter uma mente
às vezes que mente para nós mesmos. Então, às vezes você não percebe, mas você vai reagir. Outro dia eu estava aqui escrevendo e tal, e uma pessoa me ligou e eu não percebi que eu estava reagindo igual ao padrão que eu não deveria, que eu disse para mim mesmo que eu não ia fazer mais. Agora, quem quebra padrões, e é nesse aspecto que eu estou falando com padrões às vezes até sociais mesmo, né? Abre caminhos. Então a história vai dizer para nós de vários líderes que quebraram os padrões da sua época e abriram caminhos para trazer liberdade, para trazer igualdade. Um deles, eu contei nessa mensagem, quem estava lá ouviu, é o caso daquela mulher chamada Rosa Parks, que é uma negra americana, que é ela que vai dar o boom, assim, a explosão nos Estados Unidos para que Martin Luther King surja e outras pessoas, líderes surjam para poder trazer a igualdade social e a libertação ali e a quebra do preconceito. Aí o que essa mulher faz? Dentro do ônibus, o padrão é que os negros tinham que ficar no lugar, de pé ou no fundo do ônibus, e os brancos poderiam se sentar. E ela um dia, cansada desse padrão, levanta e vai e senta no lugar dos brancos e começa uma briga dentro do ônibus e vai parar na polícia e começa uma confusão e ela acaba sendo indiciada, mas a partir dessa atitude dela começa uma revolução nos Estados Unidos. Surgem grandes líderes como Martin Luther King para falar sobre a liberdade e a igualdade. Então você percebe que às vezes, num jeito macro, né, ela quebrou o padrão e ela abriu oportunidades, ela desbravou caminhos que não existiam. E o que ela fez? Ela sentou no lugar ali onde ela não podia sentar. Trazendo isso para a nossa alma, trazendo isso para a nossa liderança, isso acontece mesmo. Às vezes você tem... É interessante isso. Outro dia eu estava num restaurante e eu tinha lá o prato que estava sendo feito e tal, e era um bife à parmegiana, estou falando, estou italiano hoje, né? E o bife à parmegiana vem com batata e arroz, né, geralmente. E eu não queria comer aquilo, eu queria comer o bife à parmegiana e eu queria comer com algum tipo de macarrão, qualquer um que fosse, mas não queria. E foi interessante a cara do garçom. Quando eu falei, você pode trocar o arroz e a batata por um talharinho, um nhoque, o que for que você puder? E ele olhou para mim e falou assim, ele bugou, ele ficou olhando assim, e a primeira resposta que ia sair da boca dele era não. Deu para perceber isso, porque eu estava quebrando o padrão dele, o cardápio era o padrão, entendeu? E não ia custar nada isso para ele, não ia fazer diferença nenhuma para ele, e talvez ele até pudesse cobrar um pouquinho a mais pelo prato. E então ele olhou para mim, bugou, parou assim, ficou calado, e ele disse, bom, eu vou fazer, para você eu vou fazer, para você eu vou fazer. Olha que interessante, né? E eu achei interessante aquilo, porque quando a gente está tão preso a um padrão, uma pequena mudança já causa um estresse para nós. Lá era uma cantina italiana, tá? Não era um restaurante italiano. Então não era difícil ele ter um pouco de macarrão lá, porque ele estava servindo macarrão para todas as mesas. Mas essa lição mostrou para mim como a gente tem dificuldade de criar novas ideias, de criar novos pensamentos, de fazer novos cardápios para a nossa vida, de fazer novas mudanças na nossa vida. E isso também acontece na nossa vida emocional. Isso acontece também quando a gente está desenvolvendo projetos, né? Porque a gente tem que fazer aquele jeito, a cozinha tem que ser daquele jeito, as coisas têm que ser daquele jeito, e quantas vezes eu já me deparei com esse padrão, onde a pessoa buga para você mudar uma torneira de lugar, a pessoa buga quando você fala para você, ela para completamente, ela fica perdida, que você fala, ó, você vai atender o telefone assim, ou você não vai responder mais nada desse jeito. Então, o padrão é essa repetição constante, que a pessoa reage sempre daquele jeito e ela nem pensa mais porque está fazendo aquilo e às vezes não serve mais para a vida dela, né? E diante dos desafios da vida, das atitudes, ela sempre toma aquela reação padronizada para ela, aquela reação que é clara para ela. Mas nem sempre ela enxerga que esses padrões às vezes estão sabotando a vida dela.
O horário que você acorda às vezes é um padrão, que você acredita que não pode se acordar mais cedo, ou dormir mais tarde, ou dormir mais cedo, não sei. Depende do padrão que você estabelece. Então tudo isso vai acontecendo. E a história vai dizer para nós que quando as pessoas enxergam esse padrão e quebram o padrão, elas abrem caminho para a liberdade na vida dela. Então às vezes dentro da sua casa tem um padrão. Meu pai disse que a gente tem que ser assim. Eu já ouvi pessoas falando assim, eu queria crescer profissionalmente, mas minha mãe disse para mim, quem é você para fazer isso? Quem é você para crescer? Tu vai sonhando, você é sonhadora demais. Entendeu? Por quê? Porque ela estabeleceu um padrão que aquela casa não pode, e aí vem as crenças limitantes que se tornam também um padrão da nossa emoção. Então você precisa entender que quando você enxerga esse padrão, você precisa ter coragem para quebrá-lo, porque às vezes ele mostra tanta segurança pra gente que a gente não quer quebrar. E a gente fala, não, o macarrão é com molho, eu não sei se eu vou gostar de ovo no macarrão. Eu vou dizer pra você, hoje eu gosto muito, muito, muito mesmo. Eu não sei se eu vou gostar de camarão no macarrão, eu gosto hoje. Interessante, né? E eu tô falando de comida, mas podia ser outras coisas também. É que, às vezes, na cultura a gente enxerga isso, né? E o medo que nos dá eu não sei se eu ter essa reação, isso vai dar certo. A gente já vem se preparando durante anos para sofrer menos, né? Então a gente vai dizer assim, se eu falar dessa maneira, a pessoa pode me agredir, pode me ofender, ou eu posso perder o meu emprego, e a gente não percebe que às vezes está perdendo o emprego porque esse padrão está inibindo a sua criatividade, está inibindo a sua imaginação, está inibindo você crescer profissionalmente, né? Então, a gente geralmente tem que ter coragem porque aquelas atitudes já foram testadas inconscientemente para nós desde criança. E a gente sabe que aquilo é gostoso, aquilo funciona, aquilo é legal, aquilo dá certo. E as novas reações que a gente vai começar a ter para quebrar o padrão pode ser ameaçadora, pode fazer as pessoas rejeitarem você, e você pode ter medo de rejeição, pode ser que as pessoas não aceitem os seus projetos e as pessoas acabem abandonando você e você tendo medo de perder sucesso, crescimento, até o trabalho, então você não quer quebrar o padrão. Então por que? Mas aí que tá. Se isso causa medo, por que eu deveria quebrar o padrão? Porque você pode estar limitando todo o crescimento e pode estar se afogando nos mesmos problemas e pode estar criando perdas inestimáveis para você porque você segue as mesmas ideias, os mesmos padrões. Então você precisa aprender isso para que você possa viver. Então eu vejo pessoas que têm o mesmo padrão. Elas prometem, mas não cumprem. É um padrão que ela estabeleceu para a vida dela e ela nem percebe que isso sabota ela. É uma sabotagem? Pode ser fruto de uma crença limitante? Pode, mas chega um tempo que ela nem mais pensa na crença limitante e nem mais pensa na sabotagem, ela já estabeleceu aquilo como padrão. Eu tenho um caso interessante de um cara incrível, um cara sensacional, muito querido para mim, que eu estava conversando com ele outro dia e eu percebi um padrão nele que estava destruindo a carreira dele, que era não saber dizer não. Ele estabeleceu um padrão para ele, que para ele ser legal com todo mundo, ele tinha que dizer sim para tudo que pediam para ele. E ele começou a se queimar com as pessoas, porque ele dizia sim, mas não dava para cumprir. Não era que ele é mal, nada, ele não conseguia, não tem como você dizer sim para 300 pessoas e conseguir cumprir isso, né, ao mesmo tempo. Então eu conversando com ele, eu percebi que ele tinha esse padrão de dizer sim para tudo, embora ele soubesse que não ia conseguir, mas ele queria, ele acreditava que iria dar um jeito, e veja bem, ele acreditava que as coisas iam dar certo e que ele ia fazer isso de uma forma clara e objetiva e que ia funcionar. Então chegou um dia que eu disse para ele, você precisa aprender a quebrar esse padrão de dizer sim, a partir de agora você vai dizer não. A pessoa vai te pedir, você vai falar não, eu não sei se eu posso, não sei se dá, eu vou ver, vou verificar. Você não pode mais dizer um sim sem antes pensar em um não. E aí ele começou a fazer isso e isso melhorou radicalmente o trabalho dele, como radicalmente a forma como ele estava trabalhando. Então, para você quebrar o padrão, você precisa reconhecer aonde está pegando as coisas. Para você quebrar o padrão, você precisa se conscientizar que esse padrão está sendo destrutivo. Por que você sempre tem que acordar e ver o WhatsApp primeiro? Porque você tem medo que as pessoas fiquem bravas com você? Por que você sempre tem que acordar tarde? Por que você não pode acordar 2 horas mais cedo? Porque está cansado. Mas por que você estabeleceu isso como padrão às vezes? Então, é a hora de você reconhecer que você precisa abrir caminhos.
É hora que você precisa reconhecer que você precisa mudar. E que as coisas não precisam ser sempre do mesmo jeito, da mesma forma, porque isso pode estar inibindo, que é o meu próximo tema, a sua criatividade. Então, talvez seja o tempo de você reciclar algumas atitudes, reciclar algumas formas de agir e pensamentos que são recorrentes para você. E reciclar de seguinte maneira, começar a pegar aquilo e falar, isso aqui é legal, mas isso aqui eu posso melhorar, eu posso mudar assim, não vai dar problema de mudar, e se eu fizer isso vai dar tudo certo, né? E esse vai ser o compromisso de você se policiar quando você enxerga um padrão que você precisa perder. Isso é imprescindível para a sua vida. E quando você estiver reciclando, aí é a hora de você corrigir a carga, né? Deu uma história interessante que fala que quando os caminhoneiros estão fazendo viagens longas, eles precisam parar de tempos em tempos para amarrar melhor a carga e dar uma corrigida no peso e na distribuição. E às vezes a ideia de você reciclar um padrão parece assustadora, mas você pode no tempo corrigir a carga e amarrar de novo as coisas. Então, quais são os padrões hoje que estão recorrentes na sua vida, que estão te atrapalhando um pouco, emocionalmente falando? Quais são os padrões da sociedade que estão sendo impostos a você e que estão estragando a tua vida? Estão fazendo você não viver. A sociedade tem vários padrões que ela vem impondo sobre nós, né? Ser feliz é assim, ter sucesso é assim, ter crescimento é assim, viver, ser uma cara descolada tem que ter esse padrão, ser uma pessoa linda tem que ter esse padrão, e às vezes isso se torna tão pesado na nossa vida que a gente precisa se libertar de tudo isso. Lembra disso, alguns padrões foram testados por você e funcionaram, e é por isso que você gosta tanto deles. Para concluir, outros já não te servem mais e você pode estar estragando teu casamento, sua família, seu relacionamento com os seus filhos por causa dessa insistência em mantê-los. Bom, fazendo um review com você, uma repetição constante que tem te levado sempre aos mesmos resultados, os mesmos desfechos, é isso que eu chamo de padrão. Seja cultural, seja dessa questão do padrão social que nos é imposto, seja a questão da nossa vida como cultura no geral. Lembre-se que talvez você não enxergue pessoas, você não enxergue os padrões, mas pessoas próximas a você podem sim fazer de você, ajudar você a enxergar esses padrões. Quantas vezes eu já ouvi minha esposa falar, Klaus, você é muito bonzinho. Quantas vezes eu ouvi meu pai falar, filho, você se justifica demais. Então essas coisas vão mostrando os padrões que a gente está seguindo e que a gente poderia quebrar. Lembra que quem quebra padrões, como Rosa Parks, abre caminhos, começa histórias novas, começa projetos novos, que você só vai conseguir fazer se você tiver coragem de experimentar algo novo, de fazer algumas mudanças, e que isso é difícil porque você já testou essas coisas, por isso que você estabeleceu elas como padrão. A pergunta é essa, se você está fazendo isso por quê, né? E agora é a hora de você partir para ação e quebrar padrões. Faz uma lista aí de padrões emocionais que você queria quebrar. Eu tenho procurado, não é uma coisa fácil, você precisa ter um pouco de tempo, de oração, de busca, e você vai perceber que tem alguns padrões que você estabelece até com Deus mesmo, que você não consegue enxergar. Nós que cremos na palavra de Deus acabamos estabelecendo alguns tipos de atitudes que para nós é padronizadas, está certa, e que coloca até Deus mesmo dentro desse padrão, e Deus está acima de tudo isso, está nos ensinando coisas novas todos os dias. Deus abençoe sua vida, que Deus possa trabalhar aí no teu coração hoje, e que essas ideias que a gente tem assim possam ser ainda maiores para nós, né? Eu sei que Deus tem coisas grandes. Eu vi uma história hoje, para terminar, falando sobre isso, né? A serpente na Bíblia sempre foi um sinal de malignidade, a não ser quando ela foi levantada por Moisés e representou a cura.
Terremotos, né, sempre foi um sinal de julgamento de Deus, a não ser quando a terra tremeu e as correntes se abriram nas cadeias. E Paulo saiu da prisão. A gente vai vendo que esses padrões que a gente estabelece, né, Deus mesmo às vezes usa um certo padrão para a gente compreender. Fermento na Bíblia sempre foi sinal do pecado, a não ser quando Jesus diz que o reino dos céus, para mim, né, a minha visão, é como um fermento. Isso é bem interessante. São padrões que a gente estabelece que são sempre assim, mas Deus vem e fala aí, eu posso abrir mais a sua ideia, a sua mente para o novo que eu tenho para você. Deus abençoe sua vida, que você possa compartilhar esse podcast e que tudo quanto você fizer prosperará.